Olá, pessoal, boa noite. Esse final de semana nós tivemos uma reunião aqui em Brasília presencial, então muita gente da turma de Brasília já recebeu esse conhecimento que a gente vai passar hoje aqui. Eu queria deixar gravado para os alunos que não puderam participar online, para o pessoal de outras cidades, né, para o pessoal de Teresina, do Paraná. Então, eu vou começar aqui a gravação, né, dado que nós marcamos 7h30 e até agora só a Alexandra, parabéns Alexandra, está aqui, e nem é da nossa turma, mas está aqui presente, fazendo o que é preciso para aprender sobre finanças. Né? As pessoas não enriquecem porque não fazem o que tem que ser feito. Né? E muitos pagaram para estar aqui nessa aula online e não estão. É a escolha de cada um. Eu vou fazer a aula conforme prometido e depois as pessoas podem ver a gravação. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, a gente falou aí de investimento para aposentadoria, no nosso encontro presencial aqui no sábado, né? E aqui nesse gráfico a gente tem várias classes de ativos. Né? Esse mais em cima aqui é o S&P 500, que é a Bolsa Americana. Esse daqui, o segundo melhor, é a NTNB, né? O Tesouro IPCA+. A linha vermelha a gente tem o IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade geral dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Depois a gente tem aqui esse verdinho aqui é o dólar, né, abaixo aqui do IFIX e tal. Depois a gente vai ter aqui a inflação, a gente vai ter aqui o CDI, né, que é essa linha reta aqui, a inflação, que é essa linha marrom, e o índice Bovespa. É um gráfico de 2011 até 2019, então nesses últimos 8 anos o índice Bovespa não bateu a inflação ainda, está quase chegando lá. Isso não quer dizer que não é rentável, a gente está num momento bom de crescimento, né? Então a gente tem expectativa aí de crescimento do Ibovespa, e eu estou mostrando esse gráfico porque ele compõe, né, as classes de ativos que a gente deve ter na nossa carteira, né? Diversificar em várias classes de ativos, isso é a regra dos milionários. Nunca deixar todos os ovos na mesma cesta, só em fundo imobiliário, só em ações, só em DI, só na Bolsa Americana. O ideal é fazer um portfólio de todos esses índices que estão aqui, e isso é muito fácil com os mecanismos que a gente tem hoje na Bolsa. Lembrando aqui que eu sempre falo, né, para você ter uma vida financeira próspera, né, você alcançar a sua liberdade financeira, você tem que planejar, definir metas financeiras, ter um quadro de visão, um quadro de sonhos, fazer o orçamento, trabalhar nas planilhas, tanto o orçamento atual quanto o orçamento futuro. Investir em educação, conhecimento cada vez mais aprofundados em como você organizar suas finanças, como investir, onde investir. O universo das finanças, dos investimentos, é um poço sem fim. Quanto mais você aprende, mais você tem para aprender. Então, aqui a gente está dando pinceladas do que é o início, né, de uma vida de investidor, como que eu consegui fazer isso desde 20 anos atrás, e simplificando tudo isso, a carteira que eu tenho hoje é a que eu passo para vocês, né? Então, por mais que eu tenha já avançado muito em investimentos, coisas que eu não passei para vocês ainda, como opções, private equity, mas a maior 90% da minha carteira é o que eu passo para vocês, porque é o mais simples e é o que é mais rentável e que dá mais conforto, sem muita dor de cabeça. Fazer os investimentos e repetir, né, isso tudo num ciclo contínuo. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, um gráfico de 2014 para cá, que é o IFIX versus o Ibovespa. Essa linha aqui mais escurinha é o IFIX, lembrando, é o índice que mede os fundos imobiliários, né, listados na Bolsa, né, como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. E o Ibovespa é o fundo que é o índice que mede a performance das ações. Então perceba que a gente teve aí um período longo, né, que os fundos imobiliários renderam mais do que as ações, né, e percebam que a linha do IFIX, ela é mais, vamos dizer assim, ela tem menos volatilidade, tem menos oscilações do que o Ibovespa. Então, o que significa? Que normalmente, né, quando a bolsa cai, os fundos imobiliários caem menos. Mas também, quando a bolsa sobe,
os fundos imobiliários sobem menos. Por quê? Ele tem o lastro em imóveis, ativos imobiliários. Então, isso ajuda a proteger nas quedas, mas também, quando a bolsa está subindo, o IFIX também não sobe tanto, porque o valor patrimonial do fundo ele está limitado ao valor patrimonial daqueles imóveis ali listados naquele fundo, né? Então, é muito legal para quem está começando, porque tem uma volatilidade, né, de cair e subir menos do que a bolsa, porque quem está começando fica com medo, a bolsa cai e as ações caem, e aí a pessoa fica com medo, desiste, fala que não é para ela, e eu lembro sempre que isso é investimento de longo prazo. Uma certeza que a gente vai ter na bolsa, nos nossos ativos, é que todos vão cair um dia, todos. Tá? Todos os ativos vão te dar uma dor de cabeça algum dia. Então, o investidor, para se capacitar, tem que estar alheio a essa situação, né? tem que estar ciente dessa situação, tem que ser resiliente a respeito disso. Porque na primeira quedinha, se você sair, você não vai ganhar dinheiro nunca, porque todo grande investidor perdeu muito dinheiro na bolsa já. E depois, obviamente, que na composição dos seus ativos, a rentabilidade da carteira foi muito boa. Né? Então, a gente tem grandes bilionários aí, milionários, pessoas ricas com ações, com o mercado financeiro, e todos eles, se você for ver a história, perderam muito dinheiro ao longo do tempo, tá? Mas na média ganharam muito mais do que perderam, obviamente. Então, seja resiliente. Os fundos imobiliários é muito legal, dá um retorno mensal muito acima do CDI, geralmente 110, 120. Tem fundos aí que estão dando até 190% do CDI, com a rentabilidade mensal. Então, é muito bom. E você vê que nos últimos, de 2014 para cá, ele rendeu basicamente o que a Bovespa rendeu, com menos volatilidade. Né? Isso é muito bom. Então, os fundos imobiliários, eles estão distribuídos nessas classes aqui, ó, de agências bancárias, ativos corporativos, logístico, build sold, desenvolvimento imobiliário, educacional, fundo de fundo, hospitais, hotéis, indústria, shopping, varejo, né, e títulos com lastro imobiliário. Então, a gente tem uma gama enorme de fundos imobiliários para desvendar, né, e fazer uma carteira diversificada, tentando buscar aí no mercado os melhores fundos. Geralmente, eu passo uma carteira inicial para todo mundo, é a carteira que eu tenho, não quer dizer que é a melhor que tem, mas eu estou sempre acompanhando, então estou sempre com minha carteira rende, para mim, ela rende muito bem, eu mensuro a rentabilidade da minha carteira de aluguéis todo mês, então estou muito satisfeito. Obviamente que de vez em quando aparece um fundo novo, ou alguém assim, Rafael, e esse fundo aqui, por que você não tem? Olha, eu não tenho porque o IFIX tem 80 fundos imobiliários, né, e na minha carteira tem 10. Então vai ter 70 fundos que eu não tenho. Não quer dizer que o fundo é ruim, ou muito melhor do que a nossa carteira. Né? Então, isso é porque eu recebo sempre alguma dúvida assim, e tal fundo? Eu assim, olha, está pagando bem, você pode escolher esse daí. Eu passei uma carteira inicial, que é o que eu tenho, para não também pulverizar tanto. Né? 10 fundos para mim está muito bom. Estou gostando do jeito que está, mas essa semana mesmo apareceu um fundo que eu gostei, fui lá e comprei um pouco dele. Tá? Então, não quer dizer que a minha carteira é soberana, é a melhor que tem. É a minha irmã mesmo. Minha irmã, fui almoçar com ela ontem e ela falou assim, um amigo meu me indicou esse fundo aqui. Aí eu vi que era um fundo de fundos. Eu falei assim, cara, o fundo me parece muito bom, o fundo do Pactual e tal. Aí eu fui ver, realmente é um fundo muito bom, mas dado que ele subiu tanto nessas últimas 3, 4 semanas, a rentabilidade dele está menor do que um fundo de fundos que eu acabei de colocar na minha carteira. Então eu falei, não, coloca esse, não quer dizer que o fundo é ruim, mas ele vai render menos porque ele subiu muito nas últimas semanas. Então, não é porque eu não indiquei para vocês que o fundo é ruim. Tá? A minha carteira não é a melhor, mas ela é boa, vamos dizer assim. Tá? E cada casa, cada empresa que vocês forem pesquisar, cada corretora, o banco, né, que vai listar os melhores fundos, se tiver 40 listagens, cara, vão ser 40 ofertas diferentes, tá? Então, não se preocupe com isso. A gente tem muitos fundos bons, então tem alguns ruins também, né, que acontecem problemas sérios, né? Aconteceu recentemente aí, um fundo que tinha um prédio da Petrobras lá no interior do Rio de Janeiro, ali na base da Petrobras, esqueci o nome agora, que deu um problema muito sério, porque a Petrobras vai entregar o imóvel, então, e o fundo só tinha aquele imóvel, né? Então caiu 40% a cotação. Então a gente tem que só tomar cuidado para não pegar algumas
alguns fundos ruins como esse, que posso até depois passar o código para vocês, que eu não sei de cabeça aqui agora. Bom, aqui, eu sei que talvez fique ruim para vocês enxergarem aqui, mas quando a gente pega uma listagem de fundos imobiliários, isso, quem tem conta lá na XP, você pode ir lá procurar lá em conhecimento, vai ter uma listagem de fundos imobiliários. Essa daqui, no caso, eu peguei na Ágora, eu passei esse link para vocês, fazer o download dessa listagem aqui, para mostrar alguns parâmetros que a gente usa para analisar, para ver pelo menos uma coisa bem inicial sobre os fundos imobiliários. Se eu consigo ampliar aqui. Bom, não estou conseguindo. Não estou conseguindo ampliar. Bom, eu vou falando, depois, se alguém baixar o relatório, você vai conseguir encontrar esses indicadores aqui. Bom, a primeira coisa que eu vejo quando eu vou procurar um fundo imobiliário é isso aqui, ó, dividendo yield 12 meses, que é a rentabilidade média dos últimos 12 meses. Tá? E como é que é feito esse cálculo? É o valor do aluguel dividido pelo valor da cota do fundo na bolsa. Tá? Então, por exemplo, esse daqui, ó, que é um fundo, inclusive, esse primeiro aqui é um fundo que está na minha carteira, o FEXC11, tá? Que é um fundo de títulos que tem, não é um fundo de imóveis, é um fundo de títulos lastreado em imóveis. Então, ele está dando uma rentabilidade de 8,73. O dividendos, aqui o valor financeiro nos últimos 12 meses foi R$10, e o dividendo pago nos últimos 30 dias foi 0,84, foi 84 centavos por cota. Tá? Então, é uma coisa que eu olho também. E esse aqui é o preço sobre o valor patrimonial do fundo. O que é o valor patrimonial? Todo fundo imobiliário ou tem imóveis ou tem títulos com lastro em imóveis. Esses imóveis, eles têm que ser precificados por empresas especializadas todo ano. Então, a empresa vai lá, visita os imóveis e faz uma precificação. Então, fala assim, olha, todos esses imóveis aqui valem R$1 bilhão. Tá? Então, o valor patrimonial é R$1 bilhão. Isso não quer dizer que na Bolsa de Valores ele esteja cotado a R$1 bilhão. Você pode, como é que a gente sabe? Pegando o valor total da cota multiplicado pela quantidade de cotas na bolsa. Então, você vai ter o valor do fundo no mercado, tá? Que pode e geralmente é diferente do valor patrimonial. Então, isso depende do momento econômico. Por exemplo, lá há 5 anos atrás, no governo PT, como a bolsa estava muito depreciada, os fundos muito depreciados, a gente tinha fundos imobiliários cotados na bolsa a 50% do valor patrimonial deles. É como se os imóveis valessem 1 bilhão e na bolsa você conseguiria comprar por 500 milhões. Tá? Tanto é que em 2016, quando teve o impeachment, o IFIX, o fundo o índice dos fundos imobiliários, subiram 100% em um ano. Você comprou a cota, no final do ano, em média, os fundos tinham subido 100%. Ela estava muito depreciada. Hoje, essa relação já subiu, então é normal você ter aqui, no caso desse aqui, ó, um fundo que está com 1,17, ou seja, ele está cotado na bolsa acima do valor patrimonial dele. E por que a gente ainda compra acima do valor patrimonial? Porque ele está pagando um fluxo de renda muito constante, muito certo, e muito acima do CDI, que é a taxa básica de juros. Né? Então, como o CDI caiu bastante nos últimos anos, nos últimos meses, então a gente pagando acima do valor patrimonial ainda está recebendo um fluxo de dividendos, um fluxo bem razoável ainda, a 115%, 120%, 130% do CDI. Tá? Então, são esses indicadores básicos aqui para começar uma análise. Dividendo yield, 12 meses, os dividendos pagos nos últimos 12 meses, o dividendo pago no último mês e essa relação preço dele na bolsa sobre o valor patrimonial. Aí, aqui, ó, a gente vai... Aqui tem a cotação do fundo na Bolsa de Valores. Tá? Então, depois de ver aqueles indicadores, uma primeira contazinha que eu faço é isso aqui, ó. Eu venho aqui, eu pego o último... Cadê o meu curso? Está aqui, ó.
o último dividendos pago dele, assim, o último aluguel pago, né, por cota, aqui, no caso desse fundo aqui, foi 0,84. Então, deixa eu anotar aqui, ele pagou 0,84. Se você pegar um histórico mensal dos fundos imobiliários, um fundo como esse, você vai ver que quase todo mês ele vai pagar 0,84 por cota, tá? Então, eu pego esse 0,84, vou pegar minha calculadora aqui, e vou dividir pela cota dele, né, pela cota dele na Bolsa de Valores. Está aqui, ó, cotação. Por que o meu mouse some toda hora que eu preciso? Então, está aqui, ó, cotação. Então, ele pagou 0,84, eu divido 0,84 pela cota, 120, né? Multiplico por 100 para me dar um valor percentual, aí, e percebo que esse fundo, ele pagou no último mês a relação de aluguel pelo valor da cota dele de 0,7, né? 0,7%, que é um aluguel sensacional, lembrando que ele é isento de imposto de renda. Tá? Se você comprar um imóvel e alugar, nunca vai dar 0,7, você vai ganhar 0,3, 0 alguma coisa, ainda vai pagar 27,5 de imposto de renda. Tá? Então, isso é uma coisa que acende uma luz amarela para colocar esse fundo na minha relação de fundos preferidos. Tá? Então, o que eu fiz aqui com essa listagem que eu passei no grupo aí, quem fez o download vai ter ela aí, se não, vê lá no grupo que tem lá um link para você baixar essa listagem aqui, que é da Ágora. Tá? Então, 0,70, vamos supor que eu queira comparar. O CDI do último mês foi 0,47. Tá? Então, eu sempre comparo qualquer investimento com a taxa básica de juros. Então, se eu pegar o CDI do mês passado, que foi 0,47, esse fundo, aí me dá uma relação de 1,49, aí eu multiplico por 100 para me dar um percentual, esse fundo me deu 148% do CDI. Então, é muito bom, sabe, você ter um investimento com a volatilidade muito mais baixa do que ações, receber 149% do CDI, livre de imposto de renda. Tá? Então, e como a gente recebe o valor mensal, né, a gente pode ir reaplicando isso em novas cotas e fazendo uma bola de neve. Tá? Então, hoje a minha carteira entre 40% e 50% está em fundos imobiliários por conta disso. Tá? E depois eu vou falar de ações de crescimento, a gente tem que diversificar. Então, aqui, como é que a gente pega uma relação como essa, né, e começa a selecionar fundos? Tá? Então, eu vou falar, eu fiz isso aqui semana passada e eu peguei a primeira coisa, peguei aqui, ó, dividendo yield dos últimos 12 meses. Aí né, isso aí é cada um, eu falei assim, ó, deixa eu marcar aqui todos os fundos que teve um dividendo yield em 12 meses maior do que 7%. Por exemplo, né, a pessoa aí tem a relação de risco e retorno. Tem gente que, não, eu quero só acima de 9, acima de 8, acima de 5. Eu defini. Aí marquei todos que tem isso acima de 7. Né, que eu não estou com a relação aqui agora, mas, sei lá, nessa relação aqui vai ter, vamos supor que 10 fundos. Tá? Aí depois eu vou olhar o seguinte, a relação preço-valor patrimonial por cota, o PVPA, que é valor patrimonial por ação. E aí eu comecei, dentro dos que estava acima de 7, eu peguei, fui procurar aqui nessa relação, os que estão assim, se tiver algum abaixo, quanto menor, melhor, porque o fundo ainda está pagando acima de 7 e ainda pode subir o preço dele, a cota dele, dado que ele está cotado na bolsa abaixo do valor patrimonial. Então, assim, eu não estou com a relação aqui, mas, por exemplo, vamos ver aqui um fundo acima de 7. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse COEC11, é um fundo que eu não tenho, mas ele está 0,95, a relação PVPA, e está acima de 7 de dividendo nos últimos 12 meses. Tá? Aí depois disso eu vou fazer um outro filtro.
né, quanto que ele pagou no último mês. Tá? E aí vou vendo a maior relação que tem. Então, primeira coisa, dividendos nos últimos 12 meses, depois a relação PVPA, depois o último dividendo pago, né, e vou ver se isso tem um histórico, se realmente isso tem outros relatórios que dá mês a mês. E aí depois eu até procuro no fundo, né, alguma coisa no Google, aí tem lá aqueles sites não oficiais, mas tem o fi.com.br, que ele consolida as ações, as informações de fundos, e aí vejo do que se trata, se é um fundo pulverizado, né, se não é um imóvel só, né, vou olhar algumas coisas. Então, essa análise, eu digo para vocês assim, que em meia hora, 40 minutos, a gente pode pegar uma relação como essa e selecionar 3, 4, 5 fundos para fazer a nossa carteira de fundos imobiliários. Tá? Então, a gente já falou muito sobre isso, estou só recapitulando, qualquer coisa a gente tira dúvidas mais para frente, mas é assim que a gente começa um estudo para determinar a compra de fundos imobiliários. Não é nada muito complicado, tá? E eu confesso para vocês, às vezes eu olho isso aqui, já em 15 minutos eu tomo uma decisão, eu compro um pouco de cota para depois para começar a acompanhar, a ver mais relatórios na CVM, na Bovespa, nos sites que falam sobre isso, tá? Mas o negócio é entrar em ação, não ficar também, porque tem gente que estuda e não compra. Não, cara, tá com dúvida, compra um pouco, deixa o dinheiro na liquidez, depois vai comprando aos poucos, e assim vai. Então, isso aqui era de fundos imobiliários, eu queria recapitular com vocês, e agora eu vou falar um pouco de ações, tá? Montar uma carteira de ações não é nada fácil. Eu tive contato com, cara, dezenas e dezenas de gestores quando eu trabalhava no mercado financeiro, com gestão de fundos, com escolha de gestores, né? Então, cada gestor vai escolher uma seleção de ações, aí vai ter anos que um vai bombar, ou depois o cara cai, o outro sobe. Então, escolher uma carteira de ações própria para você, você vai ser um gestor, você vai escolher uma seleção de ações para você. É muito complicado. Tá? No longo prazo, a sua probabilidade de ganhar do mercado é baixa. Tá? Nos Estados Unidos, quem tem uma estatística bem apurada, que lá tem centenas de fundos, 96% da indústria dos fundos não bate o índice de mercado, que lá no caso é o S&P 500. Então, isso significa que um gestor profissional não tem a capacidade de escolher uma seleção de ações que vai ganhar no longo prazo. Imagine nós que não. O gestor profissional ele tem uma equipe que só faz isso, estudar teorias de investimentos e de selecionar as melhores carteiras. Por isso que eu passo para vocês começar uma carteira de ações com os ETFs. O que é um ETF? É um fundo que replica um índice. No caso aqui, ó, eu estou mostrando aqui, essa aqui é o IBRX50, que ele é representado como PIBB11. Então, quando você compra o IBRX50, que é o índice, né, o nome dele já diz, ele tem as 50 maiores empresas do Ibovespa. Tá? Então, aqui, eu printei só a primeira tela. Então, quando você compra o PIBB11, né, a cota do PIBB11, que hoje está por volta de 100 e poucos reais, né, você tem que comprar, se você for comprar um lote padrão, são 10 cotas, que vai dar mais ou menos R$1.000. Tá? Se for comprar em alguma corretora, verifica qual que é a corretagem, porque, por exemplo, fundos imobiliários, a corretagem é 0, tanto na Clear, quanto na XP, quanto na Rico. Eu uso muito a XP, né, os fundos imobiliários são gratuitos na XP, porém, para você comprar ações, você paga R$18,90 na XP. Então, não compre valorzinhos muito pequenos, igual, por exemplo, na XP você pode comprar uma cota de fundo imobiliário que custa R$100, R$150, não tem custo nenhum. Mas comprar R$150 em ações, não dá para comprar por lá, porque você vai gastar R$18,90 com a corretagem. Então, para fazer uma coisa pequena, quando eu mexo com opções e tal, eu faço na Clear, que é taxa zero para tudo, tá bom? Então, aqui, quando você comprar um ETF, no caso aqui o IBRX50, você já está comprando essas ações aqui, ó, Bradesco, a sua carteira vai ter 9% de Bradesco, está aqui, ó, participação, Petrobras, PN, 7%, B3, né, que é a Bolsa, 5%, Petrobras ON, mais 5%, Ambev, 4%, Banco do Brasil, 4%, e assim vai. Aqui não tem as 50%, mas ó, tem lá no final vai ter ações que tem 0,5% de participação, tá? Mas você já está comprando essa carteira
que no caso aqui são de grandes empresas. É assim que se deve começar, na minha opinião, uma carteira de ações para você ganhar no longo prazo, tá? Comprando todo o índice. Aqui, hoje, a gente tem mais ou menos uns 15 ETFs listados na Bolsa de Valores, com várias teses de investimento. O IBRX50, né, o PIBB11, ele copia o IBRX50, que são as 50 maiores empresas. Porém, a gente tem aqui, esse aqui, no caso, tem um índice que se chama IDIV, né, que é um índice que tem as empresas melhores pagadoras de dividendos. Então, se você quer colocar o seu dinheiro num fundo que tem as melhores empresas pagadoras de dividendos, você pode ir lá na Bolsa e já, em vez de procurar por essas empresas, você pode comprar esse índice, IDIV, que ele tem o símbolo dele, né, lá na Bolsa, é o DIVO11, DIVO11. Quando você compra essa cota, você está comprando, você vê que já muda, né, as empresas, tá vendo? Que lá no IBRX50 você compra Petro, Vale, Bradesco, Itaú, né, então são as principais. Aqui não, aqui já o foco são as empresas que mais pagam dividendos. Então está aqui, ó, Estácio Participações, Engie Brasil. A gente tem muitas empresas de energia elétrica, tá? Porque as empresas de energia elétrica, sobretudo as empresas de transmissão, elas têm um fluxo de caixa muito previamente definido e pagam bastante dividendos. Tá? Então você vê que a gente tem bastante empresas aqui de energia elétrica, tá? CEMIG, Eletrobras, Transmissão Paulista, Taesa, de saneamento básico tem a Sanepar, e assim vai. Então, Copel, também que é de serviços públicos. Tá? Então, o foco aqui já vai ser empresas que pagam bons dividendos. Então, você pode também colocar essa tese de investimentos na sua carteira. Tá? O código é DIVO11. Eu não coloquei aqui a listagem aqui, mas um ETF que eu gosto bastante, eu tenho na minha carteira, é o ETF que pega as small caps, né? Porque as small caps, a gente tem na bolsa, né? As large caps, ou seja, as grandes empresas, que é Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale, né, etc., aquelas lá do IBRX50. A gente tem middle caps e tem small caps, né, que são empresas de menor capitalização. Mas na bolsa, né, empresas de menor capitalização são empresas que faturam aí 200 milhões mês e tal, né? O Itaú lucrou agora 7 bilhões de reais no último trimestre, né, a large cap. Então, assim, são empresas não tão pequenas, mas para a bolsa é considerado small caps. Aí a gente vai estar lá umas 50 empresas dentro do ETF de small, tipo Gol, Azul, Smiles, acho que é Via Varejo, a Magazine Luiza acho que está lá no Small Caps. São mais ou menos umas 50 empresas menores. É um índice que eu gosto bastante, porque as empresas pequenas, elas têm mais risco, mas também têm maior probabilidade de crescimento. Porque a empresa grande, você não consegue ver uma Vale, uma Petro, um Bradesco, Itaú, multiplicando por 5 o seu valor na bolsa. Já estão muito precificadas, já estão muito grandes. Mas tem empresas pequenas que crescem exponencialmente, né? Porque elas estão ali subavaliadas, o mercado está incipiente ainda, né? Então não estão bem precificadas. Tá? Então, um ETF que eu gosto é o Small 11, né, que você compra a relação de Small Cap. Você pode depois colocar no Google Small 11 ou me manda aí uma pergunta aí no WhatsApp que eu mando para você o link que você já vê a relação das empresas listadas no Small 11, tá? Que é o ETF das empresas de menor capitalização. Aí, por exemplo, esse gráfico aqui, eu quis mostrar algumas coisas com ele, que é um gráfico de um fundo imobiliário, no caso, um fundo imobiliário que eu tenho em carteira e que alguns de vocês têm também, tá? Porque, obviamente, para esse pontapé inicial, vocês copiam minha carteira e tal, beleza. O que eu quero mostrar aqui é que a mentalidade de investidor, ela é uma mentalidade de longo prazo. A gente não deve se sufocar com pequenas oscilações, né, com pequenos movimentos, ou movimentos de curto prazo. Tá? Então, esse fundo imobiliário aqui, o MAL 11, você vê, eu comprei lá atrás, ó, tá vendo aqui, o preço de 90
até 105, mais ou menos, que ele bateu, subiu mais ou menos 15%. Porém, né, é uma coisa que é legal subir, eu acho legal, lógico, né, tá crescendo o patrimônio, mas é uma coisa que eu mais vejo no fundo imobiliário é a capacidade dele de pagar aluguel. É isso que eu olho de verdade no fundo imobiliário. E às vezes, se ele mantém o preço dele baixo por muito tempo, pagando um bom aluguel, é muito melhor. Porque eu estou comprando aquele fluxo de aluguel por um preço barato. Então, por exemplo, vamos supor que ele me paga ali 0,80 centavos por cota. Né? Se a cota está R$90 ou R$106, o valor que ele me paga é basicamente o mesmo. Então, quanto mais baixo o preço dele tiver, melhor, porque mais barato eu compro aquele fluxo de aluguéis. Tá? Então, às vezes, e aí a pessoa compra hoje, daqui 2 semanas cai, e aí ela liga e diz, poxa, mas caiu e tal. Eu falo, cara, mas calma, isso aqui estamos falando de médio e longo prazo, tá? Não tem nada no mercado, a não ser a Selic, a poupança, que cresce linearmente. Cada dia, tá vendo que o gráfico é todo picotado, porque tem oscilações o tempo inteiro. Tá? Aí nesse dia aqui, ó, saiu a Empíricos e falou assim, não recomendo mais esse fundo e tal. Aí um monte de gente saiu vendendo e o preço dele despencou. E aí me perguntaram, o que você vai fazer? Eu falei assim, nada, eu não fiz nada, não mantive a minha posição, porque eu estou de olho nos aluguéis. Se eu tivesse com caixa disponível, eu até compraria mais, porque eu fui olhar os fundamentos, o aluguel é o mesmo. Tá? Agora, a Empíricos, ela falou assim, mudou o gestor. Eu já tinha visto isso aqui para trás, aqui, ó, mudou o gestor e nada aconteceu na cota do fundo. Mas quando a Empíricos falou que ela estava recomendando a venda, aí muita gente vendeu e caiu de preço. Agora você vê, caiu, passou ali uma semana e meia caindo, caiu 5%, e depois ele acho que já está 106 de novo. Entendeu? Então, de repente seria o momento até de ter comprado mais quando cai. Né? Então, falando isso porque eu quero despertar em vocês a mentalidade dos grandes investidores, que é comprar quando está todo mundo desesperado. Tá? Imagina esse pessoal que saiu vendendo, daqui a pouco eles vão comprar de novo, vão voltar para o fundo mais caro do que eles tinham antes. E outra, não é legal você confiar em uma só fonte de informação, porque no mesmo dia que tinha lá Empíricos recomendando venda, tinha lá, sei lá, eu não lembro qual, mas o Assuno, ou a Inversa, ou alguma outra corretora, indicando compra. Então não quer dizer que os caras sabem tudo. Ninguém nunca sabe a resposta absoluta no mercado. Tá? Então não se deixe enganar, ou seja, não se deixe levar por alguma informação específica. Tá? Algumas pessoas ficam chateadas comigo quando cai, e falam, cara, mas e depois sobe tudo de novo, você estava certo. Porque eu estou há 20 anos nesse negócio, né? E eu copio os caras, tipo Warren Buffett, Jorge Soros. Então tem que ter uma visão de longo prazo e ser frio. Tem uma frase eu acho que é de um grande investidor, acho que é do Benjamin, né, do Templeton, alguma coisa, não lembro o nome dele agora. Mas é um cara que sempre teve um caixa muito grande e ele falava assim, eu nunca faço uma compra enquanto não há derramamento de sangue nas ruas. O que isso significa? Que ele é muito frio, ele só faz isso, procurar momentos como esse. Quando está todo mundo desesperado e vendendo, e ele vê, cara, estou comprando barato um fluxo de aluguéis, aí ele vai lá e compra. Tá? Então, deu a crise de 2008, a bolsa caiu 50%. É quando os grandes investidores compram. Se você acompanhar agora aí o que está acontecendo, né, tem muita gente falando de uma crise externa que pode acontecer a qualquer momento, porque o S&P 500 está subindo a 10%, teve a crise de 2008, né, caiu 50%, em 3 anos recuperou, e tem 10 anos que a Bolsa Americana está subindo, lógico, teve momentos de baixa, mas tem 10 anos. E aí já tem gente falando, né, eu vi uma reportagem sobre o Warren Buffett, que já está com mais de 2 bilhões de caixa, né, em liquidez, esperando ter uma realização forte no mercado, porque vai começar a cair, as pessoas vão começar a vender desesperadas, e aí os grandes milionários vão comprar no desespero, porque sabe que depois vai voltar tudo de novo. Então, outra coisa aqui, né, que às vezes as pessoas falam comigo, poxa, eu comprei aqui, fiz uma carteira de ações ou de fundos imobiliários e, poxa, rendeu menos do que a poupança em 3 meses. Cara, 3 meses não é nada.
Quem está querendo realmente investir no mercado e ganhar dinheiro, não está olhando não está comparando com a poupança no mês a mês, tá? Nem com a Selic. Tá? Então, aqui é um caso que é uma coisa que está muito na moda hoje, que é o Banco Inter e o Banco Pan. No caso aqui, esse aqui é o gráfico do Banco Pan. Então, você vê, de 2014 até 2018, ele caiu 42%. Então, se você está lá com sua tese de investimento, você acha que uma hora esse banco vai dar uma guinada, né? Porque ele saiu da falência, quase quebrou. Para não quebrar, a Caixa Econômica entrou com dinheiro e o Pactual também. Aí agora você olha, de setembro do ano passado para cá, ele subiu 400%, né? Ou seja, multiplicou aí o seu capital por 5. Se você tivesse colocado 100 mil reais, você estaria com 500 mil reais, né? Sei lá, em um ano. Então, não fique comparando no curto prazo. Se você tem uma tese de investimento que você acredita nela, lógico que você tem que fazer de vez em quando umas realocações. Poxa, eu realmente errei, então saia. Mas não fique comparando ou querendo resultados em curto prazo. Todo mundo aqui está muito novo, novo nos investimentos, né? Então a gente tem que realmente ter essa visão de médio e longo prazo para você poder captar coisas como essa, tá? Aqui é uma ação específica que subiu muito. Infelizmente eu não peguei essa alta aí, porque não tenho todas as respostas, não sei tudo que vai subir. E você não indicou. Eu falei, não, eu não sei, eu não sei todas as respostas. Por isso que eu coloco lá um dinheiro no PI, no Small 11, porque essas coisas acontecem com as small caps, tá? Com as empresas grandes não vai acontecer, com Vale, Bradesco, Itaú, Petrobras, Ambev, não vai acontecer uma estilingada como essa. São nas small caps que acontece isso, tá? Uma ação que eu tenho na minha carteira é o Banco Pactual, que subiu muito também recentemente, porque está uma tese aí no mercado que o Banco Pactual vai comprar o PAN, que é esse daqui desse gráfico. Então, o Pactual está crescendo, está com modelo digital também, né? Então, é um banco que eu tenho na minha carteira, subiu bastante. Não sei se eu compraria hoje, dado o tanto que ele já subiu, tá? Então, assim, aos poucos você vai desenvolvendo essa tese, essa coragem e essa expertise de saber, cara, eu vou comprar para o longo prazo e não vou ficar comparando investimentos em ações com a rentabilidade da poupança ou do CDI mês a mês. Tá? Você compara depois no longo prazo. A nossa liquidez, ela vai estar em fundos como esse daqui, que é fundos que eu indico para todo mundo. Tem o RX Denali, tem o Apollo Iridium, tem outros fundos de liquidez. Só tome cuidado, porque às vezes um fundo de liquidez no teu banco, na Caixa, no Bradesco, no Santander, no Itaú, ele está rendendo ali 80%, eu até botei aqui 86% CDI, que é essa linha azul mais de baixo, que é os fundos DI que eu vi no Itaú, que é onde eu tenho conta que eu mais movimento. Tá? Então, se você vai para a corretora, você precisa ter um pouco do dinheiro em caixa, em liquidez, disponível para você a qualquer momento. E onde fica esse dinheiro? Em fundos DI. Tá? No caso aqui, você vai conseguir anualmente um pouquinho mais do que o CDI, tá? Mas é a forma que a gente tem para remunerar o nosso caixa. Tá? Então, a gente vai render pouco, mas a gente tem que ter esse rigor de ter sempre um caixa à nossa disposição. Esse aqui é um fundo que eu tenho ele, né? Vai render aí 6,6 nos últimos 12 meses. Está dando aqui, no caso, aqui 116% CDI. É ótimo essa rentabilidade para uma liquidez, né? Dado que baixa volatilidade e bem acima do CDI. Então, são coisas como essa que a gente mantém o nosso caixa. E você tem que saber mensurar o tamanho do seu caixa. Sei lá, 10% do seu patrimônio, ou, sei lá, pega os seus gastos operacionais, multiplica por 5. Então, eu gasto 5 mil reais por mês. Então, tem gente que fala assim, poxa, então tenha 50 mil em fundo como esse, porque se acontecer alguma coisa, você pode ficar 5 meses pagando as suas contas com a renda fixa, né? Então, tem várias teses que falam. Eu gosto de ter liquidez para fazer frente a alguma necessidade, alguma urgência, e também se dá uma desmoronada no mercado, tudo cai, a carteira que eu tenho vai cair, vai despencar, mas eu vou ter caixa para comprar algumas coisas com preço muito mais baixo e depois, quando voltar a subir, eu vou ter uma renda, eu vou ter uma valorização boa com esses
investimentos que eu fiz no momento da queda. Então, por exemplo, aquele fundo ali, ó, ele rendeu ali, ó, lá na XP a gente consegue ver essa carteira ali, a rentabilidade mês a mês, né? Então, o CDI, ó, 0,54, 0,49, 47, né? E o fundo é um fundo DI e está sempre pagando acima do CDI, ó, 124, 108, 114, 103. Então, para um fundo DI, cara, tá ótimo. Tanto o Apollo Iridio, quanto esse RX Denali, quanto o outro, tem muitos outros ali. Pra você ter ideia, eu botei aqui embaixo, ó, a poupança nesse último mês ela rendeu 0,37. Tá? Então você vê aqui, ó, 0,37 não dá nem o CDI, lógico, né, que a poupança dá 70% do CDI, e o fundo está dando muito mais, né, do que quase o dobro em alguns momentos aqui, né? Então, é uma forma que quem tem dinheiro na poupança pode botar no fundo DI, que vai ser mais feliz. Então, aqui, só para a gente ver, olha, esses investimentos de linha reta aqui são os nossos fundos de liquidez. Tá? Eles vão render ali linearmente. Aqui, eu coloquei aqui o Ibovespa e o índice Small Caps. Tá? Aqui, no caso, aqui, o Small Cap deu uma descolada do Ibovespa, tá vendo? Tá? Com a rentabilidade ali bem maior do que o Ibovespa nos últimos 12 meses. Aqui, ó, no caso aqui, ele estava abaixo e agora está acima. Então, para você ver, o nosso fundo de liquidez vai ficar aqui rendendo embaixo mesmo, sabe? Mas é um porto seguro, é uma segurança que a gente tem para resgatar na hora que a gente quiser. Essa linha azul aqui eu coloquei de curiosidade, é o dólar, porque por mais que em termos de investimento, o dólar está caindo e tal, mas para fazer parte do nosso portfólio, eu acho legal ter um fundo em dólar, ou comprar o IVVB11, que é o ETF da Bolsa Americana, que já vai ser um ativo também cotado em dólar, né? Para diversificar. O que mais? Aqui são ações que a gente tem lá fora, no caso da Amazon, né? Então, você pega aqui, ó, de 97, de 96 até 2010, estamos falando de 10, 11, 12 anos, o investidor não teve quase nada de retorno. Né? Então, por muitos anos ali, ó, 10 anos, 12 anos, nada de retorno. E aí, de 2010 até agora, em 8 anos, ela multiplicou por 7 o seu patrimônio. Né? Então, de novo, o investidor tem que ter paciência, porque não vai ser em 3 meses, 6 meses, que a gente vai ver todo o resultado que a gente vai oferir ao longo da vida. Sabe? A mentoria, ela acaba em 6 meses, mas o resultado você vai ver daqui a 5 anos, 10 anos. Entendeu? Então, tem que ter essa mentalidade, tem que aguentar os trancos para poder surfar a onda boa quando ela chegar. Então, aqui tem Netflix, Google, né, mais ou menos a mesma história. Tá vendo? Aqui é um fundo de marihuana, né, de maconha que tem lá fora, que eu sou cotista, que tem empresas de biotecnologia que desenvolve produtos medicinais a partir da maconha. Então, eu gosto de mostrar isso aqui porque lá fora tem uma gama muito grande de investimentos para serem feitas, né? Tecnologias que estão iniciando, negócio da carne vegetal, que foi o melhor IPO da Bolsa de Nova York, sabe? Essas coisas não chegam aqui, dada a dificuldade de empreender, de colocar um papel na Bolsa de Valores. Fundos de tecnologia, aqui os fundos, aqui, alguns ETFs, né? O Small 11, né? O FIND11, que outro ETF que tem empresas do sistema financeiro, e o Ibovespa. Exemplos de fundos, né, de ETFs que a gente pode usar para fazer a nossa carteira de ações. Esse gráfico aqui já mostrei lá no início, que está aqui a Bolsa, né, aqui esse mais embaixo aqui é a Bolsa, nos últimos 9 anos, né, os últimos 8 anos, que aqui está 2018, a inflação, dólar, aqui esse verdinho é o IFIX, né, o IFIX, depois a gente tem aqui o S&P 500, e nesse gráfico aqui as NTNBs, o Tesouro IPCA, dando a melhor rentabilidade. Eu não estou recomendando ninguém fazer aporte no Tesouro IPCA agora, né, recentemente, porque essa rentabilidade aqui é porque a taxa estava muito alta, né, até o ano passado, e a taxa caiu muito, né, depois da eleição para cá. Então, quem está comprando Tesouro IPCA hoje está comprando uma taxa muito pequena. A não ser que você queira fazer assim, não, eu vou aplicar R$1.000 por mês, R$500 por mês, e vou pegar R$100 e comprar todo mês, porque isso aqui vai ser o meu porto seguro para me aposentar daqui a 20 anos. Então, tudo bem.
tá? Mas aportes maiores eu não estou recomendando no Tesouro IPCA por conta da queda bruta que teve na taxa nos últimos 12 meses. Tá? A gente pode botar dinheiro até na liquidez, esperar aí 1 ano, 2 anos, essa taxa voltar um pouco para patamares melhores para investir. Se a economia começar a crescer e o Brasil ficar um país mais seguro, essa taxa vai continuar baixa. Tá? Mas como a gente trabalha em ciclos, se a inflação começar a fugir um pouco do controle e subir um pouquinho, aí essa taxa aqui começa a subir um pouquinho também. Outros investimentos aí, Bitcoin, ouro, eu comentei, né, crowdfunding imobiliário, então, eu quero ter Bitcoin. Cara, não entra nesses negócios de pirâmide, cara que te oferece 5, 10% ao mês, isso vai dar errado, alguma hora vai dar errado, então não se iluda com ganhos fáceis. Agora, se você quiser ter Bitcoin na sua carteira, você entra lá numa corretora, né, tipo na XDEX, no mercado Bitcoin, e comprar Bitcoin para você, não, eu acredito nisso no longo prazo, para 5, 10 anos. Cara, pega 3, 4, 5% no máximo do seu patrimônio, compra e deixa lá. E aguenta a volatilidade, as altas e baixas no curto prazo, porque é uma coisa que é imprevisível no curto prazo o que isso pode dar. Esse ano subiu 200% já, daqui a pouco pode voltar tudo de novo, pode subir mais. Então, coisas que você vai colocar ali no máximo 5% do seu patrimônio. Tá? Uma coisa que você tem que ter na cabeça, eu sou responsável, eu no caso, cada um de vocês, né? Eu sou responsável pela rentabilidade da minha carteira de investimentos. Né? Porque se você acha que é fulano, é o banco, é o gestor, é o Rafael, não. Você tem que se tornar responsável pela rentabilidade da sua carteira de investimentos. Porque na medida que você se responsabiliza, você vai procurar saber, você vai procurar se informar, vai procurar fazer os melhores investimentos, vai procurar migrar de um para outro e buscar informações para que a sua carteira de a rentabilidade dos seus investimentos seja a melhor possível ao longo do tempo. Tá? Então, se torne responsável pela rentabilidade dos seus ativos. Aí já saindo um pouco do mercado financeiro, eu quis trazer tudo isso que eu falei de fundo imobiliário, de ações, de Selic, de retorno do curto prazo, retorno de longo prazo, fazer uma visão geral disso e pegar aqui algumas coisas que eu sempre falo que é o mindset das pessoas ricas que eu acompanho, Warren Buffett, Tony Robbins, George Soros, Bill Gates e dezenas de outros. Tá? O que tem na cabeça das pessoas em geral dos milionários? Porque se a gente quer ser milionário, quer ser rico, a gente vai espelhar o que esses caras fazem. Então, por exemplo, sentimento de gratidão. Cara, todo grande milionário fala sobre isso nos livros, nos vídeos. Então, tenha um sentimento de gratidão. Tem até exercício. Você, todos os dias, de manhã, quando acorda, você falar em voz alta 10 coisas pelas quais você é grata. E antes de dormir também com um sentimento de gratidão. Obrigado pela minha filha, pelo dia de hoje, pelo meu patrimônio. A bolsa caiu, o meu patrimônio, obrigado pela casa, pela comida, sei lá. Mas sentimentos de gratidão. Outra coisa, afirmações. Tá? O que são afirmações? É você definir coisas que você precisa desenvolver no curto prazo. Quem já fez MMI sabe disso aqui, sabe do que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho hábitos milionários, eu tenho os hábitos das pessoas ricas, eu coloco dinheiro todos os dias na minha conta de liberdade financeira. Eu mereço ser rico porque eu agrego valor à vida das pessoas. São modelos de afirmações que você tem que fazer todos os dias também. Definir o seu porquê. Por que você está querendo liberdade financeira? Por que você está investindo? Porque eu quero ter segurança, quero ter qualidade de vida, quero fazer uma viagem para o exterior, quero comprar uma casa nova, quero aposentar mais cedo. Então, defina o seu porquê. Por que você está juntando dinheiro? Senão, se você tem um porquê forte, você vai achar muito mais fácil esse caminho, tá? De você aguentar a volatilidade, aguentar taxa baixa, aguentar valores negativos. Então, você sabe que no longo prazo você vai ganhar bastante. Definir metas financeiras para 10 anos, para 1 ano e para o próximo mês. Cara, daqui 10 anos eu quero ter R$1 milhão na minha conta de investimentos. Então, daqui 1 ano, quanto que eu vou ter? 100 mil? Tá, então no próximo mês, quanto que eu tenho que depositar? Sei lá, R$1.000, R$500?
Então, defina metas de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, falando isso aqui, são mindset, como que as pessoas ricas pensam, né, e que esse pensamento as tornou ricas. Então, vamos copiar o modelo. Invista em conhecimento, né, em livros, né, em vídeos, em aulas, sabe? Gaste energia. Enriquecer requer energia, porque se você ficar em casa vendo televisão ou fazendo nada, você não vai enriquecer. Enriquecer requer muita energia, sabe? Hoje eu peguei, eu não me gabando, mas, cara, eu tinha uns podcasts sobre investimentos, cara, hoje eu acho que eu escutei 5 horas de podcasts de investimentos hoje, e fazendo anotação de ações, sabe? Então, poxa, eu queria, de repente, não estar fazendo nada, ou depois eu fui correr, mas enriquecer requer energia. Tá? Não vai ser, por exemplo, essa aula aqui, eu posso falar de pelo menos 15 pessoas que poderiam estar aqui nessa aula agora, né, que me cobraram, que queria e tal. Só estou vendo 4 pessoas aqui. Vamos ver a gravação depois? Vão. Cara, mas esteja presente, tire dúvidas, sabe? Coloque energia. Se você não coloca energia, você não vai. Então, pessoas às vezes me reclamam dos resultados, mas não está participando das aulas. Né? E a aula online você tem todo o modelo que você precisa. Então, enriquecer requer energia, não tem jeito. Tá? Procure ver os vídeos, procure por conhecimento. Eu botei aqui os axiomas, porque na hora que eu estava escrevendo, eu lembrei de um livro muito legal, que se chama Os Axiomas de Zurique. Você já leu, Leandro, esse livro? Ainda não. Cara, eu recomendo para você que está sagaz, o Leandro lá de Teresina, está sagaz nos investimentos. Estou muito contente com o seu desempenho, né, com o que você está me reportando aí, a sua gratidão de ter feito esses investimentos aí nos últimos 3 meses. Então, é um livro pequeno, que ele é escrito pelo Max Gunter, que é um ex-banqueiro suíço, né? E, cara, eu acho que eu tenho a impressão que você vai gostar muito de você ler esse livro, é um livro fino, você lê em 3, 4 sentadas, você lê ele, eu acho que você vai ler e vai me agradecer, sabe? Então, é um livro que eu recomendo aqui para todo mundo, Os Axiomas de Zurique, para você pensar como os grandes investidores pensam na hora de tomar decisões no mercado, tá? Que mais? Eu li recentemente, não está aqui perto de mim, é um livro do Tony Robbins, que é o Money Master the Game, que é um livro, não recomendo se você colocar como prioridade, porque tem 1000 páginas, é um livro que você vai demorar bastante. Então, estou trazendo aqui um resumo, né? As 5 perguntas de Tony Robbins para você conquistar a independência financeira, né? Então, e ele fala, a qualidade da minha vida é igual à qualidade das minhas perguntas. E ele colocou essas 5 perguntas no início de toda vez que ele fala sobre dinheiro, ele coloca essas 5 perguntas. O que eu quero realmente? Que está aqui, a visão. Qual que é a sua visão de curto, médio e longo prazo? O que é mais importante nisso? Que é os seus valores. Por exemplo, a minha visão é proporcionar uma educação de primeira qualidade para o meu filho. Beleza, é uma visão. Tá? Você pode ter várias visões. Ter liberdade financeira para curtir com minha vida, com a minha família, uma vida extraordinária. Legal. O que é mais importante nisso? Os seus valores, a sua família, a sua saúde, a sua liberdade, não depender de ninguém. Então, é isso. Vá definindo essas coisas. Depois, como vou conseguir? Ou seja, definir um método. Um modelo de método não é o único, mas um método é um método que a gente está falando aqui, né, de investimentos, na sequência que a gente fez. O que está me impedindo de conseguir? Quais são os seus obstáculos? Tá? Eu vou dar exemplo de pessoas que eu conheço. Cara, obstáculo. Cara, paguei a mentoria e não estou participando das aulas. Cara, isso é um obstáculo. Você tem que participar. Cara, não estou conseguindo operar na minha corretora. Definiu. É um obstáculo? Cara, vai lá na página do YouTube da corretora, tem 200 vídeos tutoriais, veja cada uma 100 vezes. Se esse é o teu obstáculo para você conquistar a sua visão, cara, vai lá e olha. Porque tem gente assim, que fala assim, Rafael, ela vai me fazer um investimento há 3 meses atrás, mas eu entrei na corretora e não soube operar. Eu falei, cara, isso era um obstáculo para você? Você não está querendo, minha filha, você não está querendo. Então, defina os obstáculos, beleza.
Depois, como vou saber se estou sendo bem sucedido? É fazer as medições periódicas, né? O que é medição? Definir que eu vou investir R$100, R$1.000 por mês. Estou fazendo isso? Estou economizando? Então, é medir periodicamente. E às vezes medir periodicamente, como eu falei lá no começo, cara, quem é investidor em ações não é medindo no curto prazo com o CDI ou com a poupança que você vai definir o teu sucesso. Lembra desse gráfico que eu te falei, né? Aqui no caso aqui de uma ação que é o Banco Pan, né? Você vê, o cara de 2014 até 2018, ele perdeu 42%. Né? E de um ano para cá, a ação subiu 400%. Tá? Então, medir o resultado mensal e tal, não quer dizer que você vai pegar o dinheiro investido em ações e comparar com a poupança, com o CDI, sabe, mês a mês. Você vai ficar maluco, não é essa a cabeça do investidor. Tá? Mas medição, por exemplo, fundo imobiliário, você pode medir todo mês. Quanto que está rendendo em relação ao CDI o meu aluguel? Tá? Então, tenha medições. Tá? Coisas que não tem esse tipo de medição, você vai acompanhando, tá? Mas não vai ficar biruta acompanhando em 6 meses uma coisa que a gente quer resultado em 6 anos, né? Aqui é uma frase também, aproveitando aqui o Tony Robbins, né? Por que você tem uma vida ordinária se você pode ter uma vida extraordinária? No mesmo livro do Tony Robbins, ele dá aquelas 5 perguntas iniciais, depois ele fala, né, os 7 passos para conquistar a independência financeira. Quem já viu minhas palestras sabe que eu falo de 5 passos, é diferente, ele não está certo, eu não estou certo, mas é o que eu aprendi, o que deu certo para mim. Tá? Mas o Tony Robbins, ele coloca esses 7 passos para conquistar a independência financeira. O primeiro passo é você tomar a decisão mais importante da sua vida, é assim que ele define isso, que é definir um valor percentual da sua renda para investir todos os meses. Tá? É a primeira decisão, o primeiro passo dele. Depois, conheça as regras do jogo. Ele fala, seja um insider. Não é você pegar e entregar o seu dinheiro na mão de uma previdência ou na mão do gerente do banco e deixar ele cuidar, eu não sei cuidar. Não. O Tony Robbins fala, se você quer enriquecer no médio e longo prazo, você tem que conhecer as regras do jogo. Por exemplo, coisas que a gente falou aqui. Como é que eu analiso um fundo imobiliário? Cara, tem um dividendo yield, tem a cota do mês, tem um valor que paga no mês, eu divido um pela outra, comparo com o CDI. Mas eu não sei, mas eu sou um acupunturista. Cara, se você quer enriquecer no mercado financeiro, você tem que pegar parte do seu tempo e se dedicar a aprender isso. Não tem como. Depois, ele coloca aqui, qual o preço dos seus sonhos? Precificar isso. Cara, meu sonho é ter R$1 milhão na conta de investimento, porque vai me dar uma renda passiva de 10 mil e isso vai me dar muita tranquilidade. Então, o preço é esse, né? Onde você vai investir e quais as proporções, que é o que a gente está aprendendo na mentoria. Sei lá, 40% fundo imobiliário, 10% em ações, 10% em previdência, 10% na liquidez, né? Então, definir as proporções. Crie um plano de renda vitalícia, que também tem tudo a ver com fundo imobiliário, com ações. Use a cartilha dos bilionários. Quando ele fala isso, você tem a mentalidade. Usar o que o bilionário pensa, age, né, em termos de diversificação. Ele compra quando está todo mundo desesperado, com preço baixo. Quando tá todo mundo alegre, o mercado está subindo, de repente ele vende um pouco, realiza, espera cair. Então, seguir um pouco a cartilha dos bilionários. E ele fala uma frase, o último passo dele é simplesmente faça. Tá? Porque se você ficar se enrolando, eu vou começar, eu tenho que aprender. Não, cara, por isso que eu falo, às vezes no começo, eu nem ensino direito, falo assim, olha, vai lá, clica aqui e compra. Por conta disso. Porque se você for esperar ter todo o conhecimento de mercado financeiro para fazer a primeira cota de fundo imobiliário, tesouro direto, você não vai fazer nunca. Tá? Então faça. E aqui tem uma frase do Roosevelt, né, o Theodore Roosevelt, que foi o 24º presidente americano, está entre o 24º e 26º presidente americano. Em qualquer momento de decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa, óbvio, né? A próxima melhor coisa é a coisa errada. E a pior coisa que você pode fazer é nada, tá? Então, momento de decisão, cara, em que eu invisto, o que eu faço e tal. Cara, a melhor coisa que você pode investir é na coisa que vai crescer pra caramba.
A segunda melhor coisa é você tomar uma decisão. Cara, eu vou investir e vou acompanhar. Se eu estiver errado, eu vou mudar no meio do caminho. E a pior coisa que você pode fazer é não fazer nada, né? Então imagine você, o Leandro que está aqui, a Alexandre também, que eu sei que está indo muito bem. Imagine se você estivesse procrastinando há um ano, né? E vocês têm, eu estou acompanhando, vocês têm um resultado bom, né? Vocês estão fazendo a melhor coisa? Não sei, mas alguma coisa está sendo feita e resultado está vindo, concorda? Então, sempre, momento de indecisão, cara, invista. Vou comprar nem que seja uma cota do fundo imobiliário, vou colocar R$ 150, mas vou colocar. Não foi a melhor decisão. Cara, não tem problema. Se você achar que vai acertar, né, assim, o olho do dragão, você não vai, cara, porque ninguém faz isso. Ninguém consegue dar um tiro e esse tiro ser o tiro certeiro que vai transformar a sua vida. No mercado financeiro não tem isso. Inclusive, eu mandei um vídeo do Warren Buffett. Eu mandei aquele vídeo e quero que vocês vejam. Cara, é 1h30 de documentário, porque ali tem vários insights de como um bilionário pensa. E tudo que aconteceu na vida de um bilionário. Você vê, o Warren Buffett, ele já era o mestre das finanças e ele comprou ali o 12% do JP Morgan, que é, na minha opinião, hoje é um dos melhores bancos que tem no mundo. Cara, na época teve a falcatrua lá e ele perdeu 12 bilhões de dólares. Ou seja, o cara já era o mestre dos investimentos e ele tomou uma decisão errada. Comprou uma ação que caiu pra caramba. Naquele momento lá, ele não tinha nem metade do patrimônio que ele tem hoje, mas hoje ele tem 60 bi de dólar. Então você vê que ele tomou uma ré de 12 bi, mas sobreviveu e está aí. Hoje, o terceiro homem mais rico do mundo. Tá? Então, não ache que você vai ser o mago das finanças, que o teu primeiro investimento vai te deixar... Não. Cara, todo mundo perde no mercado financeiro. Se você não está disposto a isso, nem entra. Aqui é outra coisa do Tony Robbins que ele fala no Money Master the Game, tem mais a ver com vendas, né, com a sua relação com o dinheiro, mas eu acho muito legal, que é o seguinte: o dinheiro não é nada mais do que um reflexo da sua criatividade, da sua capacidade de ter foco e a sua habilidade de agregar valor e receber valor. Agregar valor é você agregar valor à vida das pessoas, tem a ver com vendas, né, tem a ver com tudo isso. Agora, eu sublinhei aqui a palavra foco, porque tem um diálogo no documentário que eu mandei do Warren Buffett, dele com o Bill Gates, que os dois conversando, Bill Gates e Warren Buffett, o segundo homem mais rico do mundo, né, o Bill Gates, e o terceiro. Cara, o que foi mais importante para conquistar os bilhões? Os dois responderam unânime, né? Foco. Foco. Então, a gente tem que ter foco não só numa coisa. Eu tenho o meu comércio, eu tenho que dar foco naquilo, né, as minhas vendas, né, a minha negócio de impressora e tal, e tenho que ter também um foco no mercado financeiro, que eu quero ganhar dinheiro com isso. Agora, para ganhar dinheiro aqui, tem que ter foco aqui. Então, não pode deixar assim, de vez em quando eu vejo uma aula, não, cara, todos os dias tem que ter alguma coisa para fazer, ou trabalhar na sua planilha de gastos, ou aprender, pega um dia e fala assim, hoje eu vou aprender sobre o fundo imobiliário. Bota ele lá no Google e lê o que tem lá, sabe? Não precisa me perguntar, mas é isso que eu faço, sabe? O Warren Buffett, ele lá no início da vida dele, ele botou como meta, ele lia um balanço de empresa por dia. Cada dia era uma empresa. Então, sabe? Então, foco. E aí, com o tempo, ele conseguiu tomar decisões das melhores empresas que ele poderia comprar, tá? Mas ele lia um balanço de empresa por dia. Cara, se você pegar 15, 20 minutos do seu dia, todos os dias, e ler alguma coisa sobre mercado financeiro, tá? Um livro, um vídeo, em um ano, você vai se tornar um expert melhor do que 80% das pessoas no Brasil, pelo menos, tá? Em um ano. 15, 20 minutos todo dia. Tem alguns mestres aqui que eu acompanho no YouTube e tal, que eles falam o seguinte, cara, porque vocês não trabalham diretamente com finanças, né? Então, mas pegando a área de vocês, tem muita gente que fala isso. Se você, na área que você atua, se você lê
sobre essa área 1 hora por dia, em 5 anos, você vai ser um dos maiores mestres desse negócio do teu país. Tá? Então, é o poder de você fazer um pouquinho todos os dias, né? 1 hora por dia. Como vocês não são da área de mercado financeiro, se vocês pegarem 15 minutos por dia, todos os dias sobre finanças, em 1 ano vocês vão ser... eu vou colocar todos vocês como os meus assistentes de aula, como é que é aquele cara que ajuda o professor? Esqueci o nome agora. Me ajuda aí. Aquele assistente do professor, né? Então, cara, façam isso porque eu estou precisando de gente para me ajudar, né? Então, os meus ex-alunos vão ser aí os tutores, né, das próximas turmas. Vou incluir vocês em todos os grupos lá. Pintou uma dúvida, vocês vão lá e respondam. Então, assim, 15 minutos por dia. Para dar um pouco de foco nas finanças. Aqui, sempre recapitulando aqui as frases do velhinho, né, do Warren Buffett. Nunca dependa de uma única renda. Faça investimentos para criar a sua segunda fonte. Se você ficar comprando as coisas que você não precisa, logo vai vender as coisas que você precisa. Não economize o resto dos seus gastos, mas gaste o que sobra das suas economias. Ou seja, invista primeiro e gaste depois. E essas duas últimas são duas coisas que têm mais ou menos o mesmo significado, que é nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de colocar para vocês hoje. Foi uma palestra que eu fiz aqui em Brasília sábado agora. O pessoal da turma de Brasília estava lá, bastante gente estava lá. Até porque eu acho que eles também não participaram hoje, porque eu falei que hoje ia fazer uma reprise, porque eu queria deixar gravado, né, tudo que eu falei no sábado, porque para ficar registrado, para passar para outras pessoas, para quem não conseguiu nem ir presencialmente ou vir aqui na sala, ter isso aí gravado. Então, que horas são? 8h40, estamos aí a 1 hora. Se tiver alguma dúvida, podem passar rapidinho para a gente encerrar e deixarmos aí vocês curtirem um pouco da noite e pensarem nos investimentos. E pensar um pouco sobre isso, fazer todo esse espaço que a gente colocou aqui. Tudo bem? Beleza? Tá bom. Então, foi bom, foi proveitoso para vocês? Sim, muito proveitoso. Legal. Ô Jefferson, bom te ver por aí. Você não conseguiu ir lá sábado, mas aqui foi um reprise do que a gente falou lá no sábado. Depois pega a gravação, porque aí você vai pegar toda a apresentação que a gente falou lá no sábado, beleza? Beleza, porque eu não tinha visto que ia ter reunião hoje, aí eu entrei mais tarde, mas... Tá, depois você... pegar um pouquinho. Isso. E depois eu vou assistir o que você passou aí para ir colocando em prática, mas eu já consegui até colocar lá no fundo imobiliário lá essa semana, um investimentozinho. Ótimo, ótimo, maravilha. Depois você pega aqui o início da gravação. Então, legal, temos aqui representantes aqui do Paraná, Teresina, Piauí e de Brasília. Tá? Estamos bem representados aqui. Fico muito feliz aqui de vocês estarem aqui, por terem participado. E vamos lá, bola para frente. Vamos investir, vamos focar e contem comigo. Beleza, gente? Obrigada, Rafael. Boa noite. Boa noite. Até quinta. Até quinta. Tchau.